Gente, eu tô inventando modo de gravar isso. E aí eu quero ver de que ângulo que eu gravarei. Aí eu deitadinho aqui, ó, bem de boa, papiando com vocês. Enfim, vamos para um vídeo aí dessa série de vídeos que eu desejo fazer, que é pensamentos pensantes. Então este vídeo aqui vai ser o number 1. E vocês me digam aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, pra que eu possa trazer mais vídeos nessa vibe. Enfim, hoje, gente, eu estava, navegando pelo CAPS da internet, que é o Twitter, e eu me deparei com o seguinte tweet. Eu tenho tão medo de inventar moda de poeira aqui na tela e, sei lá, de repente a pessoa, ela vê esse vídeo e querer me condenar, por mais que, tipo, eu nem mostre quem é a pessoa, mas o tweet da pessoa era o seguinte: ela tava reclamando sobre ter, que todos os dias lavar louça, limpar a casa, limpar, pelo que eu vi lá, ela escreveu foi isso mesmo, limpar as plantas. Então, no caso, eu acho que ela tem planta de artificial, que não é verdadeira. É sobre essas tarefas, do cotidiano que a gente tem que fazer, que são tarefas que normalmente elas são designadas para nós mulheres, Essa tarefa de fazer comida, de cuidar dos filhos, de cuidar de casa, whatever, é uma tarefa que ela é comumente associada a quem? Às mulheres. E eu não apaguei a luz do quarto. E eu vou apagar primeiro. Pera aí, gente. Esqueci de apagar a luz. E a ring light ligada e a luz ligada, não tem necessidade. Enfim, agora vai, Porque não faz diferença a luz do quarto estar ligada, sendo que eu tenho a ring light. But, gente, o assunto não é nem falar sobre o que é trabalho de mulher, trabalho de homem, e sobre essa coisa da divisão trabalhística que a sociedade impôs a nós, pessoas. Não é sobre isso, mas o intuito do que ela postou ali era realmente reclamar e dizer que é chato fazer isso, que é ruim, que é cansativo, Ela falava sobre isso ser cansativo, Fazer tudo isso todos os dias, fazer comida, limpar a casa, lavar vasilha, e tipo, principalmente vasilha, que é uma coisa que suja o dia inteiro. Gente, você pode, tipo, ficar grudado na pia 24 horas por dia que você vai ter louça pra lavar. Porque vasilha é uma coisa que suja, que eu não sei da onde que sai. Parece que brota assim do chão, entendeu? Então, tipo, realmente é um trabalho que é infindável, gente? Inclusive ela até falava disso, que é um trabalho infindável, que tipo, não tem fim. Todos os dias você tem que fazer as mesmas coisas. E eu não discordo da querida, eu acho que é uma mulher, não sei se é uma mulher, se é um homem, se é um periquito, se é um papagaio, se é um cachorro. Mas eu não discordo da pessoa de que esses trabalhinhos, essas coisinhas que a gente tem que fazer diariamente, de fazer comida, lavar vasilha, limpar a casa, e aguar a planta, e cuidar de filho, sabe? Essas coisas assim, são tarefas que realmente não acabam. Tipo, tu vai passar a vida inteira só fazendo comida, lavando vasilha, cuidando de casa, sabe? E que é chatinho, é cansativo, sim. Mas, sabe, é uma coisa que já vem na minha cabeça desde muito tempo, que é de não reclamar sobre essas coisas, sabe? De olhar para essas tarefas que eu tenho que fazer diariamente de uma forma diferente. Sabe? Eu não olho para essas tarefas como algo árduo, como algo pesado. A não ser assim, sabe, gente? Tem dias que a gente tá cansado e, tipo, eu só queria ficar aqui deitado na minha cama, pegar um livrinho e ler, assistir um filme, dorama, sabe? Ouvir as minhas músicas do BTS, ficar dançando igual uma maluca e tentando cantar. E, sabe, tem dias que eu quero só fazer isso. Mas não tem como, Então, assim, o problema que eu vejo é que a gente reclama muito de barriga cheia, sabe? Porque se você colocar esse pensamento na tua cabeça, tu vai parar de reclamar tanto, de murmurar tanto, e você vai ser mais grato a Deus pelas coisas que você tem na vida. Por quê?
Eu vi isso numa pregação, uma certa feita, né, gente? Eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou assembleana, inclusive. E eu vi numa pregação, uma certa feita, gente, eu não lembro quem foi que estava pregando sobre isso. Se eu não me engano, foi até numa pregação de Camila Barros. Se pá, deve ser, porque Camila Barros, quem conhece Camila Barros sabe como é que é. Mas essa pregação falava sobre a gente ser grato, né? E uma das coisas que eu parei pra pensar é sobre essa questão do cotidiano, do dia a dia de uma casa. Cara, fazer comida todos os dias é ruim, é chato, é cansativo, é assim, não é legal? Né? Não é. Assim, eu não acho ruim fazer comida. Sabe, bicho? Fazer comida pra mim é terapêutico. Eu amo pra cozinha. Eu só não gosto muito de estar cozinhando, tipo, todos os dias a mesma coisa. Eu gosto de estar inventando receitas pra fazer na cozinha. Mas eu amo cozinhar. E eu não reclamo de ter que fazer comida. Eu reclamava antes, sabe? Eu reclamava. Mas hoje em dia eu não reclamo mais porque eu paro pra pensar que se eu tô tendo que ir fazer a comida, é porque, graças a Deus, eu tenho a comida pra poder fazer. É porque, graças a Deus, eu tive dinheiro, primeiramente. Antes da comida veio o dinheiro. E antes do dinheiro veio o trabalho que eu tenho pra poder conseguir o dinheiro, pra poder conseguir comprar a comida que eu tenho que fazer todos os dias. Então, se eu tô tendo que ir fazer arroz, eu não fico reclamando, ai meu Deus, que coisa chata fazer arroz. Não, eu falo, Deus, eu tô indo fazer arroz porque, graças a Deus, o Senhor me deu esse arroz pra me fazer. Porque se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha. Então, ao invés de reclamar, eu agradeço a Deus. Aí depois a gente tem o problema da louça suja. Cara, eu não reclamo mais de louça suja. O que eu costumo reclamar aqui em casa é a bagunça que a galera deixa. Tipo, deixa a vasilha esparramada pela casa todinha. Em vez de pegar a vasilha, usou, sujou, botar na pia pra lavar, não coloca. Gosta de deixar esparramada na casa pra mim poder depois ter que ficar catando as vasilhas pra lavar. Aí eu reclamo. Ou quando, igual meus irmãos vêm inventar a moda de ficar fazendo as coisas pra comer e depois deixa tudo bagunçado, não coloca no lugar as coisas que eles utilizam e eles sujam as vasilhas pra eles fazerem as coisas e eles não querem lavar. Aí eu reclamo com eles pra eles poderem lavar. Além do mais, eles também têm que criar senso de responsabilidade. Mas eu não reclamo da vasilha suja, da louça suja. Porque se tem louça suja, é porque tem comida na mesa. É porque tem comida pra comer. Todo dia tem vasilha suja? Tem, porque tem comida pra comer. Porque se não tivesse comida pra comer, não tinha vasilha suja. Entendeu? Ai, não sei o que a casa tá suja, tem que limpar a casa. Gente, dá graças a Deus que você tá tendo que limpar a casa. Porque, sabe, se você tem que limpar a casa, é porque você tem uma casa, você tem um teto pra estar debaixo. Entendeu? Porque se você não tivesse uma casa, você não teria que limpar ela, né? Se você tivesse, ela mora na rua, você não tinha que limpar a casa, porque você não tinha casa pra morar, né? Então, assim, para de reclamar que você tem que limpar a casa, porque você tem a casa pra morar. Mesmo que você more de aluguel, você tem a casa pra morar. Não tem? Tu tá morando nela, não tá? Então, tu tem uma casa, mesmo que ela não seja tua, não esteja no teu nome, que você esteja pagando o aluguel dela, mas você tem o negócio da casa. Que eu não sei o que roupa. Outra coisa que ela falava era a questão de roupa, né, de ter que dobrar a roupa todo dia, lavar roupa e estender roupa. Cara, não fica reclamando de você ter que arrumar suas roupas. Porque se você tá tendo que arrumar roupa, se você tá tendo que dobrar, se você tá tendo que lavar, que passar, que estender roupa no varal, é porque você tem o que vestir. Você já parou pra pensar em quem não tem o que vestir? Gente, o povo lá no Egito, quando eles foram libertos, né, das mãos do faraó, o povo, né, de Deus, o povo de Israel que foi liberto, que eles passaram aquele tempo todo peregrinando no deserto para poder chegar até Canaã, eles saíram de lá com uma peça de roupa no corpo e eles viveram e morreram com aquela única peça de roupa no corpo. Deus conservou a roupa que eles estavam, né, a veste que eles estavam ali naquele momento, para que ela não envelhecesse. E aquelas crianças que estavam ali, a roupa ia crescendo junto com elas. Aquele povo lá, até que eles não podiam reclamar também não, né, porque Deus estava livrando eles das coisas, e Deus estava abençoando eles não tinham que reclamar de nada. Mas aquele povo lá tinha só uma roupa, que era a roupa do corpo. E você tem 10 mil peças de roupa no guarda-roupa e fica reclamando? Sabe, gente, eu reclamo de roupa porque, tipo assim,
eu reclamo de ter que arrumar meu guarda-roupa. Porque eu sei que eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo permanecer com meu guarda-roupa arrumado. Eu reclamo da minha própria bagunça, sabe? Então eu falo assim, ai, nossa, tem que arrumar o guarda-roupa hoje. Aí eu olho para aquela bagunça que eu mesma fiz e eu reclamo. Mas não porque eu tenho roupa para arrumar e tenho a bagunça para arrumar, não. Porque eu reclamo porque eu não consigo deixar meu guarda-roupa arrumado para que eu não tenha muito trabalho na hora de arrumar ele. E aí eu reclamo disso. Mas eu não fico reclamando, sabe? Às vezes eu reclamo das roupas que eu tenho, tipo, eu não queria ter essa roupa aqui, eu queria ter uma roupa X. Mas eu falo, mas na mesma hora que eu não reclamo, porque eu falo, Deus, muito obrigada porque eu tenho essa roupa. Eu queria ter aquela outra? Queria. Mas pelo menos eu tenho essa daqui. Enquanto eu não consigo alcançar aquela que eu quero, eu vou continuar com essa daqui. Quando eu alcançar aquela que eu quero, eu pego e me desfaço dessa. E eu dou glória a Deus e a vida que segue. Sabe? Então, sei lá, filho, né, gente? Eu não tenho filhos ainda, não tenho o meu marido, porque meu marido não veio me buscar ainda, né, gente? Estou aguardando, querido, né? Mas eu ainda não tenho filhos. Mas também tem muita gente que reclama dos filhos, né? Ai, meu Deus, porque meu filho tá gritando. Ai, porque o meu filho tá fazendo bagunça. Gente, você já parou pra pensar que seu filho tá gritando, tá escandalizando, tá conversando? Porque ele, graças ao bom Deus, ele pode falar. Que tem criança que nasce muda, tem criança que nasce, por exemplo, com autismo, que o autismo ali, que a pessoa, às vezes, tem o certo grau de autismo, que às vezes a pessoa não conversa. Sabe? Você já parou pra pensar nisso? Gente, eu não fico murmurando, sabe? Eu era muito de murmurar, muito de reclamar. Gente, eu reclamava do sol quando tava calor e reclamava da chuva quando tava chovendo. E reclamava do frio quando tava frio. Nada pra mim tava bom. Só que assim, eu fui aprendendo a ser grata às coisas. Então, quando eu penso em reclamar de alguma coisa, e às vezes eu até reclamo, mas na mesma hora que eu reclamo, eu paro e falo, não, pare de reclamar, você tá errada. Você tem isso, isso, isso e aquilo. Pra que você tá reclamando? Tem gente que não tem. Então, pare de reclamar porque você tem louça pra lavar. Porque se você tem louça pra lavar, é porque, graças a Deus, você tem comida. Porque se você não tivesse comida, você não teria louça suja. Entendeu? Não reclame que você tem que fazer comida. Porque se você não tivesse o que fazer pra comer, você não teria que fazer comida. Entendeu? Não reclama da casa que você tem que limpar, porque tem gente que queria estar limpando casa e não tem uma casa pra limpar, sabe? Quando você pensar em reclamar, você pensa naquelas pessoas que não tem aquilo que você tem, que gostariam de ter. Tem gente que gostaria de estar fazendo comida todo santo dia e não tem comida pra fazer. Tem gente que gostaria de estar lavando louça 24 horas por dia, mas não tem jeito de lavar a louça porque não tem comida pra comer, não tem comida em casa. Entendeu? Então, para de reclamar, para de ser tão murmurador. Cria vergonha na tua cara, para de reclamar de barriga cheia. Já ouviu falar desse ditado? De reclamar de barriga cheia? Para de reclamar de barriga cheia, gente. Sabe? Quando você se pegar reclamando, você pega e pensa em quem não tem aquilo que você tem, que você tá reclamando que você tem. Entendeu? Eu faço isso até mesmo com coisas assim que seriam pra gente estar reclamando e tal. Igual, por exemplo, hoje minha TPM veio, né, gente? Minha menstruação desceu. E outrora, antigamente, eu reclamava muito. De estar menstruando, de estar com cólica, de estar com isso. A cólica eu ainda reclamo, porque cólica eu não acho tão normal assim. Mas a menstruação eu reclamava, de novo. Mas eu falava, Deus, quer saber, eu não vou ficar reclamando não. Porque se eu tô menstruando é porque, graças a Deus, a minha saúde tá em dias, né? A minha saúde, né, do meu corpo tá em dia. Porque se eu não tivesse menstruando, alguma coisa tava errada, né? Ou tinha um bebê dentro de mim, né, que é uma coisa que é difícil de ter, porque, né, graças a Deus permaneço virgem, igual Maria, quando engravidou de Jesus, mas eu permaneço virgem, graças a Deus, graças ao bom Deus mesmo, porque se não fosse por ele, isso não seria possível, mas se não é bebê, alguma coisa tá errada, então eu dou glórias a Deus. Coisas que eu agradeço, tipo, eu tô andando debaixo do sol quente, o sol torando na minha cabeça. Mas eu dou glórias a Deus. Eu falo, Deus, muito obrigada pelo sol, porque o sol também é necessário. Tá torrando minha cabeça, eu tô queimando aqui no sol, tô assim, suando, tô morrendo de canseira debaixo desse sol. Mas graças a Senhor que tem sol.
Porque a gente também precisa do sol para sobreviver. Coisas como... Ai, gente... Sabe, ser grato por tudo. Gente, tem hora que eu vou no banheiro, tipo, fazer um xixi. Um xixizinho, sabe? Eu agradeço a Deus. Eu falo, Deus, muito obrigado, porque eu posso vir no banheiro, sentar aqui no vaso e fazer xixi. Porque tem gente que não pode. Você já parou pra pensar nisso? Que tem gente que não pode nem ir ao banheiro fazer um xixi? Por quê? De repente a pessoa tem algum problema ali e tal, e precisa usar aquela bolsa coletora de urina, então a pessoa não pode ir ao banheiro fazer xixi, porque ela tem que fazer xixi naquele diabo daquela bolsa, que não deve ser nada confortável, usar uma sonda pra poder fazer xixi. Deve ser horrível. Tem gente que não pode fazer xixi nem na sonda, usa fralda. Você já pensou o que é usar uma fralda, gente? Tem gente que precisa usar fralda, não pode ir no banheiro sozinho. Você já agradeceu a Deus porque você pode comer sozinho? E porque você pode comer, porque tem gente que nem comer, nem com a outra pessoa colocando a comida na boca dela, ela não pode comer. Igual um tio meu, né, o irmão da minha avó, passou por isso. Ele teve câncer na garganta e ele precisou fazer uma cirurgia e ele não podia mais comer comida sólida, sabe? Comer comida normal. Ele tinha que comer, eu sei que ele comia comida batida e comia... Ai, gente... Uma mistura, um negócio lá, tipo whey, sabe? Que a galera toma. Uns trem assim que ele comia, sabe? Ele não podia comer comida normal. E tem gente que é assim, que não pode comer comida normal. Tem que comer essas comidas aí, tipo sussade, uma coisa assim. Não pode comer normalmente, ou a pessoa não pode nem pegar a comida com a própria mão dela e comer, ela tem que esperar os outros colocar a comida na boca dela, sabe? Então, cara, para de reclamar, para de murmurar. Que reclamação também, murmuração, é antibíblico. Se você é uma pessoa que se considera como cristã e vive reclamando, tu sabe que tu tá pecando, né? Pra quem não é muito de religião e tal, nem faz tanto sentido isso, né? Mas, pra quem é cristão, cara, tu é cristão mesmo? Por que tu fica reclamando, então? A Bíblia, né, Deus, ele nos diz na Bíblia, pra o quê? Em tudo dai graças. Em tudo. Sem tudo, é em tudo, gente. É desde você acordar, até o momento que você vai comer, até o momento que você vai limpar a tua casa, até os momentos ruins da sua vida, é você dar graças a Deus. Sabe? Porque tudo que a gente tem e tudo aquilo que a gente não tem é devido a Deus. Porque se eu tenho uma casa para morar, é devido a Deus. Se por acaso aquele sonho que eu tinha de fazer faculdade não aconteceu, é devido a Deus. Porque de repente, se eu fosse fazer aquela faculdade, alguma coisa ia acontecer, sabe? De repente, o plano que Deus tem pra mim é diferente. De repente eu quero fazer faculdade, mas de repente Deus tem pra mim uma empresa. Que Deus vai me abençoar pra me abrir uma empresa. Entendeu? Então, é em tudo dar graças e não murmurar. Gente, você sabia que o povo lá do... Vamos voltar pro povo de Israel que saiu lá do Egito, que eles... Uma das principais coisas que fez eles não entrarem na terra prometida, que era Canaã, foi a murmuração deles. Gente, eles acabam... Gente, eu não sei como que esse povo conseguia reclamar tanto, porque eles já saíram do Egito debaixo de milagre, vendo Deus realizando milagres e obras, e eles ficaram reclamando. Tipo, eles acabaram de sair lá do Egito e tal, não sei o que, se depararam com o Mar Vermelho e já começaram a murmurar, já começaram a reclamar, sabe? Então, Deus, ele tira a oportunidade daquele povo que saiu do Egito de alcançar a terra prometida que Deus tinha prometido a eles, porque eles foram ingratos. Eles murmuraram o tempo inteiro, tudo pra eles, nada estava bom. E por isso eles perderam o direito de entrar na terra que Deus, o próprio Deus, tinha prometido que ia dar a eles. Eles não, sabe? Então, assim, gente, a murmuração, ela pode fazer com que você perca coisas. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes você reclama tanto, sabe, sei lá, do carro que você tem, e às vezes você nem cuida desse carro que você tem, você só reclama dele. E de repente Deus até pensa em te dar um carro, mas por você ser tão ingrato com o que você já tem, por que Deus vai te abençoar com um carro novo, um carro melhor e tal, sendo que você ainda nem grato pelo aquilo que você tem?
entendeu? Então, a gente tem que começar a ser mais grato a Deus. Eu não tô falando pra gente ficar acomodado e viver na miséria. E viver achando que, tipo, é normal certas coisas na vida. Não. Mas a gente ser grato a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele nos dá a oportunidade de ter e buscar, né, correr atrás do melhor, sabe? Então, vamos parar de reclamar das coisas, né? Eu tenho isso de não estar reclamando. Às vezes eu me pego reclamando e eu já fico... Eu mesma me dou sermão, gente. Tem dia que eu mesma prego pra mim, me dou sermão. Gente, é cada coisa que eu mesma me vigio, sabe? Me policio. Que, sabe? E é assim que a gente tem que viver em constante vigilância com nós mesmos, sabe? E tem essa galera aí que acredita nessa coisa de lei de atração e energia, de que a gente tem que mandar energia boa pro universo mandar energias boas pra gente. E eu não acredito nessa coisa do universo, eu acredito em Deus. Então, assim, eu acredito que se eu tenho essa pensamento de ser grata a Deus pelas coisas que eu tenho e de agradecer a Deus e, sabe, reconhecer que aquilo que eu tenho foi Ele que me deu, eu acredito que Deus ele vai olhar e falar, não, a Ana tá sendo grata pelas coisas que eu dei pra ela e mesmo não sendo o melhor do melhor, às vezes nem é o que ela me pediu de verdade, mas ela tá sendo grata, ó. Olha, essa menina aí é realmente gente boa, legal, bacana ela, né? Ela foi grata sobre o pouco, então eu vou levar ela pro muito. Porque a Bíblia nos fala sobre isso, né? Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A gente vê a história de Jó. Cara, Jó, ele era o homem mais rico que tinha ali na época. Ele era assim, sabe? Top dos tops. Ele era o... Como que é o nome daquele gorila lá, gente? O dono da Apple? Esqueci o nome dele. Tem o cara do Facebook, o Zuckerberg lá. Enfim, sabe essa galera famosa, os milionários de hoje? Era o Jó antigamente, gente. Lá na época dele. Ele era super rico e super bem visto ali na sociedade. E aí vem e Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, mas que ele não tire a vida de Jó. E o diabo tira tudo que Jó tinha. O diabo tira a riqueza, o diabo tira a fazenda, o diabo tira até mesmo os filhos de Jó. E ele dá graças a Deus. A gente vê ele dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sabe? E nisso Deus olha e fala, ó, tá vendo, diabo? Eu não disse pra você que Jó era fiel a mim, não pelo que eu dei a ele, porque foi isso que o diabo chegou, né, dizendo, falou, que isso, Deus, Jó só é brother seu porque tu dá as coisas pra ele. Tira as coisas dele pra ver se ele não te abandona. Meu querido. Olha, você não vai querer saber mais de tu, não. Se ele não tiver riqueza, não tiver as coisas que ele tem, você acha que ele vai querer saber de você, Deus? Foi basicamente isso que Satanás falou pra Deus. Aí Deus falou, meu querido, eu conheço o Jó. Ele não é assim, não, viu? Vai lá, tire tudo dele. Você pode até deixar ele doente, mas você não vai tirar a vida dele, não. Porque quem pode tirar a vida sou eu. E ele foi lá, o diabo foi lá. E deixou o Jó com... Como que era o nome daquela doença, gente? Eu esqueci o nome, mas... Enfim, com a pele toda machucada, toda necrosada, doente e tal. Lepra, né, gente? Eu acho que ela era lepra, né? Mas enfim. E Jó, ele não abandona Deus. Entende? E Deus, ele faz o quê? Ele restitui tudo que Jó tinha. Eu acho que, eu não lembro se na Bíblia fala se é 2 ou é 3 vezes mais. Acho que era 3 vezes mais que Deus restituiu as coisas na vida dele. Então, se ele era tipo, rico, ele ficou, tipo, milionário, entendeu? A única coisa que ele não foi restituído na vida dele, que ele, né, teve de volta, foram os filhos. Mas você vê que Jó, ele era rico, ele tinha tudo, ele perde tudo e Deus devolve tudo pra ele. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Então, para pra pensar aquilo que Deus não pode fazer na minha e na sua vida se a gente não for fiel a Ele. Sede fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Gente, esse ano eu pedi algo a Deus que eu sabia que Deus podia fazer. Porque eu sempre tive essa fé em Deus, sabe? Gente, eu sempre fui a louca de confiar que Deus vai fazer coisas até, tipo, eu quero viajar pra Lua. Na minha cabeça, Deus vai me levar pra Lua, entendeu? Então eu sempre fui dessas. E esse ano eu pedi pra Deus algumas coisas
que se realizaram, outras coisas que não se realizaram, mas uma coisa em específica, eu quero deixar pra comentar mais depois com vocês sobre isso, porque eu acho que vai ser um testemunho até legal da gente conversar e da gente pensar. Que eu pedi algo específico pra Deus, que eu dei até o jeito que eu queria, uma foto. Falei, Deus, é isso aqui que eu quero. E Deus não me deu o negócio, especificamente o da foto que eu queria. Mas Deus me deu algo que era, né? Era algo que eu queria, mas não era o que especificamente eu pedi. Tipo, ai, Deus, eu quero comer uma pizza de pepperoni. Aí vem, Deus me dá uma pizza, vem e Deus me dá o quê? Os ingredientes pra fazer a pizza de pepperoni. Tipo isso, sabe? Foi mais ou menos nessa vibe aí. Mas eu olhei e eu falei, graças a Deus. Sabe? Na mesma hora que eu ganhei não, que eu recebi aquilo que eu pedi, veio aquela voz na minha cabeça que eu sabia que era a voz de Satanás. Tipo, tá vendo? Você pediu aquele negócio lá pra Deus e você não ganhou aquilo que você queria especificamente. Deus te deu, mas não foi aquilo que você pediu. Não era aquilo da foto que você mostrou pra Deus. Tá vendo? Como é que Deus é? E na hora eu silenciei a voz de Satanás. Eu falei, cala a boca, meu querido. Ele me deu aquilo que eu queria. Não me deu do jeito que eu queria, mas ele me deu. Entendeu? E eu falei, graças a Deus. Porque ele me deu algo que eu desejava há muito tempo. Que eu tava suplicando a ele pra que eu tivesse, um muriçoca. E ele me deu. E eu vou reclamar, porque não foi tintim por tintim desenhado do jeito que eu queria. Gente, eu ganhei o negócio, entendeu? De Deus. Por que eu vou reclamar? Sabe? E aí, o demônio, ele vem me confrontar, gente, tão... Sabe? Porque o diabo, ele gosta dessas coisas. Porque aquilo que eu pedi a Deus, que eu mostrei na foto pra Deus, falei, é isso daqui, desse jeitinho que eu quero, dessa forma, não recaiu sobre a minha vida. Recaiu sobre a vida de outra pessoa, sabe? E aí, que o demônio veio todo serelepe pro meu lado. Tá vendo? A fulana que de repente nem pediu isso pra Deus, que nem merece ganhar nada da parte de Deus, porque nem nada com Deus não tem, pegou aquilo que era pra ser seu. Eu falei, cala a boca, Satanás, infeliz. Eu recebi aquilo que eu pedi a Deus, não aquilo que eu queria, mas o que eu pedia. Ele me deu o que eu agora posso sustentar. Se eu não ganhei aquilo que eu queria da foto que eu mostrei pra Deus, é porque não é o momento de ganhar aquilo. Um dia eu ainda vou receber aquilo lá, mas eu não tô com pressa. Eu silenciei ele, falei, cala a boca, ó, chuta a cara do cão, entendeu? E eu falei, graças a Deus. E eu tô dando graças a Deus por tudo, gente, por tudo, sabe? Tudo que me aconteceu esse ano, desde as coisas ruins e as coisas boas, tudo eu dei graças a Deus. Porque, igual, me aconteceu esse ano que eu tive que... Nossa, esse foi tenso, gente. Porque, nossa, eu me senti muito cansada, muito fadigada, mas meu avô tinha ido pra casa do filho dele lá em Goiânia. Ele mora numa roça lá em Goiânia. E aí, gente, meu avô passou mal lá, teve um infarto e precisou ser internado no UPA pra ser mandado pro hospital lá. Eu acho que é Rui Azevedo o nome do hospital em Goiânia. Que ele precisou fazer uma nova operação, né? Uma nova angioplastia. E nisso, gente, eu precisei me deslocar da minha casa, da minha residência, pra ir pra lá pra poder ficar com ele no hospital. Entendeu? E gente, eu cansei muito. Assim, de noite, teve uma noite que foi a noite que ele operou mesmo, que eu precisei ficar lá o dia inteiro e a noite inteira, gente. Eu assim, não tava aguentando mais ficar naquela cadeira daquele hospital. Eu tava, sabe, eu tava em tempo de eu falar pras enfermeiras que eu tava morrendo, que eu tava precisando de atendimento. Entendeu? Mas eu falava, Deus, muito obrigada, porque se eu tô aqui agora no hospital, aqui com meu avô, é porque ele tá bem, ele tá vivo. Porque agora eu poderia estar, era no velório dele, eu poderia estar era organizando as coisas pro velório dele, mas eu tô aqui com ele no hospital porque ele tá bem, ele tá vivo. O Senhor deixou ele vivo ainda. Então, glórias a Deus, sabe? Eu cansada, eu falando, Deus, eu tô muito cansada, Deus me ajuda com esse cansaço, porque senão eu não vou aguentar. Mas, graças a Deus que ele tá bem, que ele tá vivo, sabe? E é isso que a gente precisa fazer mais na nossa vida, sabe? Uma coisa meio vibe poliana com o jogo do contente, sabe? A gente enxergar sempre o lado bom das coisas, da gente parar de só olhar pro lado ruim e da gente olhar não com relação a
especificamente o jogo do contente da Poliana, mas tipo, olhar e falar obrigada a Deus, graças a Deus, sabe? Dar graças a Deus em tudo, que é o que eu tenho feito. E vou parar de reclamar, gente. Doce de banana? Doce de banana, vó? Quer? Vou comer um docinho de banana. Peraí. Voltei. Eu fui comer um docinho de banana, mas a minha avó, que a irmã dela fez. A minha tia, né, a irmã dela tinha feito e mandou pra cá um docinho bom. Ai, gente, eu amo. Ai, gente, é tão bom. Engraçado que eu estava aqui conversando com vocês, né? Depois que a gente comeu o negócio doce, a gente ficou papiando, inclusive. Não sei nem que hora que a gente começou a conversar lá. Eu, mas minha avó. Eu acho que era umas 11h30. E agora, adivinha que hora que é? 1h da manhã. E a gente tava conversando até agora. Eu e minha avó, a gente tava papiando. E engraçado que a gente foi conversar justamente sobre o assunto que eu estou conversando com vocês. Sobre a gente ficar reclamando das coisas, sabe? Tipo, a gente tem as coisas e mesmo assim a gente fica reclamando. A gente tem um carro, não é o carro do ano, não é aquele carro fodão e tal, e a gente fica reclamando, sabe? Ai, porque eu queria um carro automático, meu carro é manual. Meu bem, pelo menos você tem um carro, tu não tá andando de a pé, né? Criatura de Deus. Então volte a andar de a pé, não ande mais no carro. Se você queria um carro automático e você tem um manual, não ande no carro manual, ande de a pé, que aí você não terá que ter o trabalho de ficar passando o negócio da marcha, né? Já que você acha muito trabalhoso, né? Alecrim dourado, sabe? E a gente tava conversando sobre essas coisas, sabe? Da gente ter as coisas e ficar reclamando, sabe? De tipo assim, ai, sabe? Você tem saúde, fica reclamando, sabe? Tipo, igual eu tenho um problema nas mãos que se chama desidrose. E outra coisa que eu tenho também, que é a hiperidrose. Tudo com ose, gente. Você já viu, né? E a hiperidrose, ela é o suor excessivo. E eu tenho tanto na palma das mãos, quanto na planta dos pés. E nas axilas, sabe? Assim, e soa, gente, que pinga suor. Tem hora que eu pego minha mão assim, ó, e fica assim, ó, e fica pingando suor. Meu pé, gente, pinga suor. Assim, soa tanto que eu piso no chão e marca o chão, sabe? Marca o chão, a pegada minha fica no chão, certinho onde eu piso, quando acontece, né, de atacar. Não é sempre, mas é quase sempre. Mas, tamo aí, né? E a outra negócio que eu tenho, que é a desidrose, gente, é horrível. Porque ela é uma condição que dá umas bolinhas, sabe? Umas bolinhas de água que dá na mão. Aí essas bolinhas, elas estouram. A pele fica completamente ressecada, fica coçando. Tipo assim, gente, coça tanto. E coça assim, ó, tipo, eu não coço com a unha, porque se coçar com a unha fere mais ainda a pele, que a pele fica ferida. E eu tenho que ficar coçando assim, ó, tipo, sabe, passando o dedo no local que tá coçando. E, gente, e eu fico passando, enquanto mais eu coço, mais dá vontade de coçar. E dá uma agonia tão grande, gente, é muito, muito ruim, muito ruim. Assim, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, sabe? Nem pra ele. Mas, eu tento não ficar reclamando. É difícil, gente, não reclamar, porque é uma coisa que não é legal, né, gente? Você acha bom ficar com um negócio coçando? Que não é, sabe? Tem vezes, gente, que eu não consigo nem dormir direito por causa disso, sabe? De ficar coçando tanto que eu não consigo nem dormir. Eu tento dormir, eu não consigo dormir porque tá coçando, sabe? Eu fico acordada coçando o negócio. E, gente, já teve vezes de eu chorar que o trem tava coçando e eu dormi de tanto eu chorar, sabe? Porque eu não tava nem conseguindo dormir. E é ruim? Às vezes eu reclamo, mas eu olho e falo, Deus, muito obrigada, porque eu tenho mãos. Eu tenho essa condição na mão, esse negócio, essa desidrose, não gostaria de ter, mas eu tenho, né? Mas eu dou graças ao Senhor que eu tenho mãos, porque se eu não tivesse mãos, não teria nem o que coçar, sabe? Apesar de que a desidrose ela não dá só nas mãos, né, gente? Eu também tenho na planta dos pés, só que nos pés, no caso não me deu na planta dos pés mesmo, só lá do pé, deu no meu dedão direito, no meu dedão direito deu. Nossa, foi horrível, gente, deu uma bolha tão grande no meu dedo e infeccionou, deu pus e eu, tipo, não conseguia nem andar direito, nem triscar o dedo no chão direito pra dormir, o dedo pegava na coberta, ai, doía, nossa, foi horrível quando eu tive isso no pé, mas foi só uma vez, graças a Deus, porque se
me atacar esse trem no pé, eu não saio nem de casa, nem faço mais nada, porque você não dá conta de pisar no pé direito, gente. No pé, quer dizer, no chão, né? Eu sei que também pode dar na cabeça, né? No couro cabeludo e tal. Então, pode dar em outras partes do corpo. Mas, graças a Deus, eu tô tendo só nas mãos. E até melhorou, gente, sabe? Melhorou agora que eu também descobri, gente, que eu tenho um negócio de tireoide. Aí eu tomo isso daqui, ó. Tá ficando... Acho que não tá dando nem pra ver direito, porque tá dando reflexo da ring light, que é o Puran T4. Eu tomo o de 12,5. Eu acho que é pra hipotiroidismo. Hipo. Sei lá, gente, eu não lembro. Eu não lembro a diferença agora, de cabeça. Mas eu tomo esse remédio aqui. E depois que eu comecei a tomar ele, até melhorou mais essa questão da desidrose, sabe? Tem uma certa relação com o hormônio da tireoide, né? Mas, mesmo assim, eu ainda tenho isso. E não é legal. Mas, eu ainda, sim, agradeço a Deus, sabe? Então, a gente tem que agradecer, cara. A gente tem que ser grato, olhar para as coisas com um olhar de gratidão, porque tem tanta gente querendo ter as coisas que a gente tem, a vida que a gente tem, e a pessoa não tem nada. Você já parou pra pensar que tem gente que mora na rua, não tem roupa, não tem comida, não tem dinheiro, não tem um carro, não tem nenhuma bicicleta pra andar, tu tá com uma bicicleta e tá lá achando ruim, entendeu? Então, assim, vamos ser mais gratos, e não só com relação a isso, mas a minha outra avó, né, a mãe da minha mãe, mas o meu avô, né, o pai dela, estão morando com a gente. Eles vieram morar com a gente no ano passado, se não tô doida. Agora eu acho que fez 2 anos, né, que eles estão aqui. E a mãe da minha mãe, ela, assim, ela é a pessoa mais murmuradora que eu já conheci na face dessa terra. Juntando ela e minha irmã, só Deus na causa. Minha irmã também é de reclamar muitas coisas, mas, gente, a mãe da minha mãe, minha avó, gente, ela reclama muito, tipo, tudo pra ela reclama. Se tá calor, ela reclama. Se tá chovendo, ela reclama. Se tá frio, ela reclama. Tudo ela reclama. E ela veio morar aqui pra que a gente pudesse cuidar deles, né, gente? Porque ela tava morando sozinha, os dois sozinhos, eu vou tomando um remédio, ela não tava dando conta disso. Até a questão de fazer comida, cuidar de casa e tal, ela não tava já conseguindo muita coisa. Ela mal conseguia fazer comida, porque ela, uma certa feita, caiu da cama e quebrou o fêmur. E aí, de lá pra cá, ela nunca mais funcionou direito essa perna. Tipo, ela não pode nem parar. Ela não consegue nem ficar muito tempo em pé, que ela vai perdendo, sabe, o coisa, sabe? O joelho dela vai fraquejando, ela vai querendo cair, sabe? Porque, enfim, né, gente? Machucou, não funciona mais do jeito que funcionava antes. E aí, cara, ela veio pra cá, de início tava até bom, tava tudo na paz. Só que foi passando o tempo e agora ela só sabe reclamar. Ela reclama que ela quer voltar pra casa dela. A gente fala pra ela, não tem como, né, minha querida, você volta pra tua casa, porque assim, entendeu? Mas ela reclama, e reclama, e reclama, e reclama. E nada pra ela dá bom. E, tipo, já até conversou com ela, já até falou pra ela nessa questão, mas também não tem como, né, gente, porque eu não vou sair daqui pra poder ir morar com ela, mas ela também falou que não quer ninguém vai morar com ela, tipo, ela quer morar sozinha, ela e meu avô e pronto. Não quer mais ninguém lá. Tipo assim, ir lá visitar ela e tá bom, sabe? Dar de mão pra limpar a casa, porque limpar a casa, ela nem limpar a casa não pode. Quando ela tava morando sozinha, mas meu avô, eu e minha mãe ia lá, só nos final de semana também que dava pra poder ir lá. Dia de sexta ou sábado a gente ia lá e limpava a casa. Então, assim, ela quer que fica desse jeito. Entendeu? Então, não tem como. E tudo ela reclama, gente. E aí eu fico parando pra pensar, sabe? E isso também fala pra ela, sabe? Só que, enfim, ela continua reclamando. Mas eu paro pra pensar, gente, tem tanta gente, tem tantas pessoas assim de idade que gostariam de ter pessoas pra cuidar dela, sabe? De ter o filho pra cuidar, de ter o neto pra cuidar, de ter, sabe, alguém pra cuidar dele. E não tem ninguém, sabe? Tem gente que tá jogada nos asilos aí, que tem muito asilo bom. Com certeza tem muito asilo bom. Nunca fui no asilo, gente, não sei como é que é. Mas, tipo, com certeza tem muito asilo bom, muito asilo legal, que cuida dos idosos direito. Mas também tem muito lugar que é ruim, que não cuida direito, que maltrata. Então, assim, tem tanta gente que gostaria de ter uma pessoa pra poder
fazer isso, pra poder cuidar dele, pra poder fazer a comida, pra poder levar em médico, pra poder dar remédio e tal. E também pra fazer companhia, né? E não tem. E a pessoa tem, e ela reclama, sabe? E eu falo, e eu até chego a conversar, eu converso muito com Deus com relação às coisas da vida e tal. E eu falo, Deus, se for pra me envelhecer e ficar assim, rabugenta, enjoada, eu não quero não. O senhor pode até me levar agora, tá? Porque, gente, como que a pessoa, ela é tão ingrata ao ponto dela, sabe, não enxergar valor naquilo que ela tem, sabe, gente? A pessoa, o quão ingrata ela tem que ser pra não enxergar valor no que ela tem, sabe? Então, vamos ser mais gratos e vamos enxergar mais valor naquilo que a gente tem. Então, se por acaso você não consegue cuidar de si mesmo sozinho e você tem alguém pra cuidar e você só fica reclamando, para de reclamar, né? Porque você pelo menos tem alguém pra cuidar de você, a não ser que essa pessoa esteja te maltratando. Aí já é outro caso, né? Mas, tipo, se você tá sendo bem cuidado, tá tendo comida, roupa lavada, tá tendo ajuda pra tomar um remédio, pra ir no hospital, pra fazer as coisas, dá glórias a Deus. Porque tem tanta gente que queria ter isso e não tem, sabe? E, assim, dá um sentimento tão ruim na gente, porque igual eu, nem trabalhar fora de casa eu não trabalho pra poder ficar, né, dentro de casa com o meu avô, mas minha avó 24 horas por dia. E, sabe, se eu ouvir a pessoa reclamando das coisas, é tão ruim, sabe? Parece que o que você tá fazendo não tá sendo suficiente, sabe? Parece que o que você tá fazendo tá sendo ruim, sabe? Que você tá fazendo algo que é mal, algo que é pra, sabe, prejudicar outra pessoa. Não sei, gente, explicar esse sentimento, mas, sabe, não é legal. E se eu não acho legal, imagina Deus vendo eu reclamar das coisas que ele tá me dando, gente, sabe? Se eu não acho legal esse sentimento de ter alguém reclamando das coisas que eu estou fazendo pra ela, sendo que eu tô fazendo tudo bem feito, tudo de bom coração e tudo sem reclamar, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, e a pessoa ainda assim reclamar, a pessoa não enxergar o valor naquilo, não falar, tá, eu queria estar fazendo sozinho, mas eu não posso, mas eu tenho alguém pra fazer, tá sendo bem feito, tá sendo bem cuidado, sabe? Então, comece a ser grato. Eu tenho certeza que se você começar a ser mais grato, você vai ver mais valor nas suas coisas também, você vai começar a ser mais feliz também, sabe? E você vai começar a receber mais coisas a partir de Deus. Porque sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Quando a gente vê várias histórias na Bíblia com relação a isso, gente, né? A gente tem tantas histórias com isso, né? A gente tem história, por exemplo, de Davi, que ele foi ungido, ainda uma criança, nem tinha saído das fraldas direito, ele foi ungido como rei. Mas ele não foi ungido hoje como rei, e ele foi rei, se torna rei amanhã, né? Ou daqui uns minutinhos. Ele foi se tornar rei muito tempo depois, sabe? Mas Deus, ele foi abençoando, né? Davi, ele matou leão, ele matou urso, ele matou um gigante, sabe? E Davi, ele foi fiel a Deus nessas pequenas coisas. E sobre o muito ele foi colocado, né? Que foi quando ele chegou ao trono, né? E, gente, sabe? Tipo, a gente tem que ter gratidão por o que nós temos, porque se a gente não ter gratidão, não valorizar aquilo que nós já temos, como que a gente vai valorizar algo maior, sabe? Sabe, se você não cuida nem do carro que você tem agora, como é que você vai querer cuidar de uma BMW? Como que você vai querer cuidar de uma Mercedes? Sabe? Se você não cuida nem desse Chevrolet, sei lá, que você tem. Gente, eu não entendo de carro. Eu só sei o Mercedes, porque, enfim, carro famoso. Mas, sabe? Se você não cuida nem do carrinho que tu tem agora, imagina de um carro de marca. Um carro, sabe?
Ai, mas é porque eu quero cara, isso, aquilo, eu vou ter prazer de cuidar disso. Meu amor, eu te garanto que você não vai ter. Porque já dizia, Platão ou é Sócrates que falava isso, gente? Eu acho que é Platão, gente, porque Platão era foda, né? Que falava sobre essa questão de você ter essa euforia, né? É o prazer de querer uma coisa e o tédio de possuí-la, sabe? Porque quando a gente deseja muito uma coisa, a gente batalha, batalha, batalha até que a gente busca aquela coisa, que a gente almeja, que a gente conquista aquela coisa, e quando a gente conquista, em primeira instância, a gente se sente realizado, a gente se sente maravilhado, a gente tem um apego, um cuidado todo com aquilo. Mas vai passando o tempo, a gente começa a, tipo, se habituar àquela coisa e aquilo passa a ser tedioso pra gente, sabe? A gente passa, tipo, não valorizar mais. Então, sabe? Enfim, eu tenho enxergado que eu tenho parado muito de reclamar, de murmurar sobre as coisas. Eu, graças a Deus, eu diminuí muito essa fase da minha vida que foi murmurar. Gente, pra vocês saberem que eu murmurava tanto que eu lembro que, tipo, até os meus colegas de sala da escola falavam: nossa, Ana Cristina, pelo amor de Deus, você reclama de tudo. E, tipo, hoje eu olho pra trás e falo: cara, realmente reclamava de tudo. Se tava sol, eu reclamava. Se tava chovendo, eu reclamava. Se tava frio, eu reclamava de tudo, tudo. Então, eu parei de reclamar. E eu comecei a ser mais grata pelas coisas que eu tenho. E agradecer também pelas coisas que eu não tenho e pelas coisas que eu ainda vou ter, que eu ainda vou alcançar. E, ai, gente, é isso. O assunto aí, os pensamentos pensantes que as vozes da minha cabeça me trouxeram. Sabe, é chato a gente ter que fazer todos esses serviços todos os dias. Não é bacana. Às vezes a gente fica, tipo, tá meio na preguiça também, a gente quer ficar à toa, mas vamos dar graças a Deus que pelo menos a gente tem casa pra cuidar, né? A gente tem filho pra cuidar, né? A gente não, né? Porque eu não tenho, mas você tem. Não sei se você tem também, né? Mas vamos ser mais gratos, né? Gratiluz, né? Vamos ser mais gratos, porque ingratidão não vai levar você a lugar nenhum e murmuração também não, né? Murmuração, Deus odeia murmuração. Murmuração é uma das coisas que Deus abomina. Então, vamos parar de reclamar, né? Cria vergonha na sua cara. Para de reclamar. De a barriga cheia. Tem tanta gente querendo ter o que você tem e você reclamando. Cria vergonha na tua cara. E é isso que eu queria conversar com vocês. E vamos parar de reclamar da vida. Vamos ser mais gratos. E ter essa empatia de pensar no próximo. Que se tem algo que eu tô reclamando, é porque esse algo alguém gostaria de ter. É isso aí, gente, meus pensamentos pensantes de hoje. Divagamos legal. Acho que foi um assunto legal da gente conversar, da gente pensar, da gente refletir. E por hoje é só, gente. Não sei qual vai ser o assunto do próximo episódio de Pensamentos Pensantes, mas vai ter uns trem que a gente vai conversar e é sobre isso. E a minha ideia de vídeo é essa mesmo, gente. Eu jogada aqui e o celular dando pit de novo. Enfim, essa é a ideia mesmo. Eu ficar jogada aqui, da minha cama, jogado assim, conversando com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem nos comentários, curte o vídeo, pra mim saber se você tá gostando, né, que você gostou, porque eu não sou adivinha, não tenho bola de cristal, né, vamos ajudar eu, né, e se você acha o assunto interessante, se tem alguém que você conhece que é reclamador, que murmura, reclama de tudo, que é ingrato, manda esse vídeo pra essa pessoa. Vamos tocar o dedo na ferida dessas pessoas também. Tocar o dedo nos olhos da galera. Porque eu não tenho dó, não. Eu toco o dedo na ferida mesmo. Mas é isso, gente. Um beijinho pra vocês e até o próximo Pensamentos Pensantes. Tchau!